Puebla de Sanabria, 1988, 1985, 1984. A arquitetura tradicional transforma-se quando é adaptada aos centros urbanos, dando origem a tipos arquitetónicos muito característicos que, curiosamente, são semelhantes a outros em regiões muito distantes. Parece que as exigências do planeamento urbanístico são mais sofisticadas do que as rurais e, ao mesmo tempo, mais universais, uma vez que se repetem de uma zona para outra, ultrapassando mesmo o peso da tradição local e os próprios condicionalismos e fatores variantes da arquitetura mais próxima. Podemos encontrar casas semelhantes a estas da Puebla em muitas partes de Espanha. São exemplos que demonstram e documentam a transição de habitações rurais para urbanas e, tal como a arquitetura rural que atravessa sucessivas fases de adaptação e melhoramento, é a base para a arquitetura tradicional das cidades. As casas nestas fotografias são um bom exemplo disso, mas são também representativas de uma das grandes características da arquitetura popular, nomeadamente a total ausência de preconceitos ou esquemas pré-concebidos na sua gênese. Estas mostram liberdade absoluta na sua composição. Na primeira fachada, existe uma variedade invulgar de aberturas, uma porta dupla, vários tipos de janelas distribuídas por diferentes alturas de acordo com as necessidades interiores, uma varanda com gradeamento e, terminando a fachada, outra grande varanda no piso superior, construída com pinos torneados. A casa na foto seguinte também mostra grande descuido na abertura da fachada. À primeira vista, parece que no resto do chão e no primeiro andar há uma tentativa de ordem simétrica, com a porta no centro e uma janela a flanqueá-la de cada lado, mas é evidente que todas as aberturas estão desarticuladas, sem correspondência vertical entre elas. No primeiro andar, há uma varanda com duas roldanas de madeira, enquanto no segundo há um corredor fechado com tábuas. Nos dois edifícios não há repetição dos elementos. Cada abertura é diferente, não há duas iguais, nem há uma ordem rígida que estabilize a sua disposição. É uma composição intuitiva, baseada na casualidade, que faz lembrar as experiências artísticas do século XX, baseadas em modos de composição semelhantes. Muitas vezes, a alma, o espírito da arquitetura popular, está nesta grande variedade de formas que se unem num todo homogéneo e harmónico, com uma liberdade absoluta na localização das aberturas. São esquemas muito diferentes dos utilizados nas construções mais recentes, muito mais rígidas e disciplinadas e, como consequência, mais frias e monótonas. Puebla de Sanabria, 1984-1988. As duas casas nas fotografias são magníficos exemplos de habitações urbanas, desenvolvidas com uma intenção funcional mais complexa do que as construídas em zonas rurais. Na realidade, estes edifícios têm duas partes distintas de influências opostas. Por um lado, o resto do chão e o primeiro andar são completamente urbanos, com elaboradas varandas e janelas, denotando a primazia do espaço público em que se encontram. Por outro lado, o primeiro andar tem elementos típicos da arquitetura rural, já que os belos alpendres vidrados que foram introduzidos na sua construção são um dos elementos característicos da arquitetura popular da Sanabria. Podemos encontrar alpendres com uma disposição muito semelhante em muitas casas espalhadas pelas aldeias da Sanabria, se as imaginarmos com um piso inferior dedicado ao gado. A arquitetura destes edifícios demonstra a complexidade dos modelos arquitetónicos que foram seguidos nas aldeias principais, uma vez que as várias influências resultantes do seu caráter urbano são acrescentadas às do território onde estão localizados e uma grande variedade de elementos é incorporada nas suas fachadas, o que enriquece o resultado. Puebla de Sanabria, 1984, 1985, 1988. A Puebla de Sanabria encontra-se no local único, devido à sua relação com a paisagem e à sua arquitetura própria. Na fotografia, podemos ver algumas destas características, como a sua localização espetacular, com o seu centro histórico situado numa elevação rochosa que se destaca da paisagem circundante. É uma espécie de paradão com um forte caráter defensivo na estrada que liga o Planalto à Galiza. Do outro lado do centro urbano, a estrada e as linhas elétricas podem ser vistas na sua rota oeste-este. O horizonte é fechado pelos picos nevados dos Montes de León, que confinam a região da Sanabria a norte. A aldeia localiza-se a sul da zona mais acidentada, que é o principal território da Sanabria e onde se encontra o seu famoso lago. O centro histórico da Puebla está rodeado por cursos de água em três lados: o rio Castro, o Tera, que aparece no centro da imagem com a sua ponte, e o Riacho Ferreira. Assim, o acesso principal é a sul, onde a fotografia foi tirada.
As características especiais do local condicionaram a sua morfologia urbana, que assume a distintiva forma de uma amêndoa, com uma reta com inclinação máxima que sobe na direção sul-norte até atingir a parte mais alta, onde se encontra a Plaza Maior e vários edifícios históricos de grande interesse, tais como a Igreja de Santa Maria della Zog, o Santuário de San Caetano, o Castelo dos Condes de Benavente, a Junta e outros edifícios de arquitetura tradicional. Outras ruas curvas têm forma de um arco, sobre a rua principal, que suavizam a sua inclinação no lado oeste, com o centro mais envolvido nessa direção. Na parte mais alta da cidade está a torre da Igreja de Santa Maria, que se assemelha a um farol, com vista sobre uma grande área, como se pode ver nesta e na fotografia seguinte. Nesta segunda imagem, à esquerda da imponente torre cineira, está a Junta, com os dois pináculos a coroar as duas pequenas torres laterais na sua fachada. Na imagem, a estratificação dos edifícios que sobem pela encosta íngreme da Rua Costanilha que conduz à praça é muito evidente. Para além disso, é visível a rua de trás, que delimita estes edifícios a leste. A terceira fotografia foi tirada da torre cineira da igreja, um magnífico miradouro para apreciar a paisagem circundante, com o santuário e o castelo em primeiro plano. San Martín da Castanheda, 1978. O Sr. José e a Sra. Maria. O trabalho rural é regido por um calendário vital que organiza a vida diária e anual dos aldeões. A cada dia há um objetivo, uma tarefa, que estão integrados num ciclo constante, repetido ano após ano, afetando todos os habitantes por igual. Quando é tempo de arar, todos saem em multidões, como que respondendo a um chamamento silencioso, e o campo enche-se de juntas de vacas guiadas por mãos firmes e habilidosas. O mesmo se aplica ao resto das tarefas relacionadas com a colheita. O cuidado diário dos animais, a sua caminhada matinal para os pastos e o regresso à aldeia à noite também definem os ritmos e as rotinas. O cultivo da terra é a melhor imagem de uma relação equilibrada com a natureza. Tive a oportunidade de falar com eles, de caminhar entre os sulcos, de desfrutar do espetáculo de um trabalho honesto e dedicado, e permitiram-me capturar nestas imagens a sua pessoa e a sua vida. San Martín de Castanheda, 1976. San Martín de Castanheda teve o enorme privilégio de ser a igreja paroquial do extinto mosteiro cisterciense, grande parte do qual se perdeu na sequência das desapropriações durante o século XIX. Na primeira fotografia, é impressionante o contraste entre o ambiente rural e o magnífico cenário da igreja cisterciense. A imagem apresenta uma cena em que um grupo de mulheres de várias idades se ajoelha quando passa, uma pequena procissão, todas elas com uma aparência semelhante e unificada, vestidas em vestes pretas, desde as mais novas, que carregam crianças pequenas nos braços, até às mais velhas, com a que se encontra em primeiro plano da imagem. A segunda imagem mostra uma pequena procissão com as imagens da Virgem e da Santa Lúcia, onde as mulheres, na sua maioria jovens, estão vestidas de uma forma moderna e individualizada. A Sra. Aquilina. Os momentos de trabalho têm sido o foco da minha atenção. Gostei de pisar o mesmo terreno que as pessoas que fotografava. Caminhar entre os sulcos que abriam com os seus arados, sentir a terra com intensidade, fazendo da geometria das linhas paralelas que os sulcos desenham, com ritmo lento e precisão cuidadosa, o protagonista da imagem. Em algumas das imagens, as figuras humanas diminuem à medida que se deslocam no seu trabalho diário. Numa terra seca, humanizada e modelada, onde a passagem do arado levanta um pó que se assemelha ao fumo que escapa do seu interior por ação da charrua. Puebla da Sanabria, 1985. No mundo rural, existe uma grande inércia que repete as mesmas soluções arquitetónicas em muitos dos edifícios. Assim, é possível encontrar construções muito semelhantes dentro do mesmo núcleo. Não é mimetismo, não é cópia vá do vizinho, é algo muito mais profundo, porque os tipos arquitetónicos são o resultado de um refinamento realizado ao longo das gerações. É o trabalho de toda a comunidade que o gera, a consequência de uma evolução realizada ao longo do tempo, na qual todos os habitantes desempenharam um papel. Quando se chega a uma situação de equilíbrio entre as necessidades sentidas e os meios disponíveis, esta solução torna-se parte do povo e é utilizada em todo o lado. O que é bem inventado, generaliza-se. O termo arquitetura popular encontra o seu significado mais genuíno neste processo, uma vez que é o trabalho do povo como um todo. A aplicação de tipos populares a cada caso específico assume infinitas formas, dependendo das circunstâncias de cada situação. Não há duas casas do mesmo tipo que sejam iguais. Podem ser mais altas ou mais baixas, largas ou estreitas, variam no número ou tamanho das aberturas, mas não há dúvida que todas seguem o mesmo padrão. São do mesmo tipo,
aplicadas em modelos diferentes. Na fotografia da Calha de Puebla, 4 edifícios de 2 andares estão alinhados, com esquemas de fachada semelhantes, com corredores, varandas e janelas. São modelos diferentes ou aplicações práticas do mesmo tipo de edifício. Puebla de Sanabria, 1985, 1985, 1988. O reboco e a caiação das fachadas são um dos aspectos da arquitetura tradicional que mais mudou nos últimos anos. Tradicionalmente, as paredes eram construídas com pedras irregulares, de uma forma muito característica, combinando peças grandes com outras mais pequenas, que preenchiam os espaços entre elas. Finalmente, as peças muito pequenas eram pressionadas para dar tensão e resistência à parede, todas fazendo pleno uso do material. Em muitas ocasiões, os pedreiros forneciam peças grandes e bem esculpidas para construir as aberturas, por vezes com inscrições ou decorações e, em muitos casos, com destaques que recebiam o reboco para que as grandes pedras ficassem visíveis. Tradicionalmente, a pedra de menor qualidade era rebocada e caiada de branco, e apenas os caixilhos das portas e janelas eram respeitados. Com esta prática, as aldeias eram brancas e luminosas, e a magnífica cantaria só ficava visível nos locais reservados a esta. Durante anos, na maioria das aldeias, se não praticamente em todas elas, houve interesse em descobrir pedra, procurando o valor que este material podia trazer à arquitetura. Os rebocos eram picados e as paredes velhas reavivadas com argamassa, o que levou a uma mudança drástica na imagem das aldeias, mais escuras e com predominância de texturas nas suas paredes. Este não é o momento para avaliar estas ações, que têm as suas vantagens e desvantagens, mas sim para documentar, para mostrar a evolução histórica da imagem das aldeias, à qual a Puebla de Sanabria não tem sido alheia. Puebla de Sanabria, 1985. É sempre muito interessante observar como a arquitetura se adapta aos centros mais urbanos, como tem acontecido com a Puebla de Sanabria. Na região da Sanabria, a arquitetura popular apresenta, por norma, a escadaria no exterior do edifício e o andar inferior dedicado aos estábulos, enquanto a habitação ocupa o andar de cima. Os corredores abundam nas fachadas, como uma extensão do espaço interior e como uma barreira protetora contra as intempéries. Esta arquitetura tradicional foi modificada na Puebla para adaptar a um espaço urbano muito bem definido, com uma rua contínua onde as várias fachadas estão alinhadas, a escadaria exterior desapareceu e a habitação foi desenvolvida em 2 andares. Os inconfundíveis corredores de madeira ainda permanecem, alternando com varandas e detonando o sentido mais urbano destas construções. Vilas como a Puebla de Sanabria são tesouros arquitetónicos onde é possível desfrutar da evolução dos tipos arquitetónicos específicos do território em que se encontram, mas elevados a uma categoria mais urbana. Mostram que a arquitetura histórica das cidades tem a sua origem em tipos rurais que sofreram processos de transformação, adaptação e melhoramento. Na imagem é também possível ver o reboco original e a caiação das fachadas, que escondem a cantaria de pedra irregular com que as paredes foram construídas. Nos últimos anos, em muitas aldeias, estes revestimentos foram removidos, revelando a base de pedra, algo que obviamente deturpou a imagem original dos edifícios. Puebla de Sanabria, 1985, 1984, 1985. A forma do centro histórico da Puebla de Sanabria é condicionada pela elevação em que se situa. Nos seus limites a norte, a este e a oeste, os edifícios atingem o ponto onde a descida abrupta do terreno começa, enquanto a sul há uma transição suave, num desenvolvimento natural para as áreas mais urbanas. Nas ruas periféricas, encontramos edifícios com galerias altas ao fundo, que aproveitam a sua localização elevada para se tornarem miradouros magníficos sobre a área circundante, como se pode ver nas 2 primeiras fotografias. A terceira foto mostra um caso diferente, aquele em que a rua periférica perde o seu caráter urbano e se torna praticamente num caminho natural. Rábana de Sanabria, 1993. Uma cena curiosa está retratada no dintel da porta principal desta casa. Segundo o que uma mulher local me disse, um caçador regressava dos campos de mãos vazias quando os perus de um vizinho se cruzavam no seu caminho. Incapaz de resistir à tentação, disparou sobre eles. Nesse momento, aparece a proprietária levantando os braços e lamentando-se por os ter matado. A história deve ter sido verdadeira e parece que os donos desta casa eram os donos dos perus, discutindo com o caçador. Assim, o acontecimento foi imortalizado na parede com um quadro que capta estes detalhes deliciosos. O caçador a disparar, o cão que o acompanha, 2 perus
e a mulher com as mãos na cabeça em desespero. A técnica da cal recortada utilizada nesta casa em Rábano foi utilizada em muitos lugares e era muito característica da Sanabria, especialmente ali, onde havia exemplos magníficos. Implica cobrir as pequenas áreas das paredes exteriores com cal. Depois, quando a cal ainda está fresca, as imagens são cortadas com uma lâmina de barbear e o excesso é removido. Desta forma simples, foram conseguidas decorações muito complicadas e variadas, tais como figuras humanas e animais, temas geométricos e simbólicos e outros mais abstratos, em que o movimento da mão e o braço geram formas muito livres e orgânicas. Esta fachada é uma mescla de muitos desses temas, uma vez que, para além da cena narrativa, o dintel da varanda mostra o que parece ser o sol e a lua de forma muito simplificada. Acima, debaixo do beiral, há um pequeno friso geométrico com arcos semicirculares. Finalmente, em algumas partes da fachada, ainda existem linhas nas juntas das pedras que compõem a parede. A casa é uma construção magnífica, onde se combina o trabalho de vários ofícios, do maçom, que esculpe as enormes peças, do pedreiro, que constrói as paredes, do carpinteiro, que demonstra o seu delicado trabalho nas portas da varanda, do ferreiro, que faz uma grade sofisticada sobre a qual aparecem as letras N, G, as iniciais de Nemésio Guzmán, o nome do proprietário, e, finalmente, do artesão que faz as decorações na cal. Rábano de Sanabria, 1993. Na construção de muros de pedra, na arquitetura tradicional, podemos distinguir claramente dois ofícios. O maçom, que esculpe as peças únicas para delimitar as portas e janelas, e o pedreiro, encarrega de levantar estes muros. Cada um tem competências e tarefas muito específicas. Enquanto o maçom esculpe grandes peças de granito, muitas vezes encimadas por molduras, inscrições e elementos decorativos, o pedreiro levanta as paredes com cantaria de vários tamanhos, colocada de modo a preencher perfeitamente a superfície. O contraste no revestimento dos dois artesãos é muito claro, como mostra a fotografia, com diferenças de escala e textura entre o reenquadramento dos buracos e o resto do muro. Não era necessário que o maçom realizasse o seu trabalho no local. Podia fornecer as peças esculpidas às pessoas das aldeias vizinhas, que as adicionavam a muros construídos com granito, semelhante ou com outros materiais, tais como ardósia ou quartzo. A pré-fabricação foi uma realidade na região de Sanabria, onde a fotografia foi tirada. As paredes de cantaria das casas tradicionais são constituídas por duas folhas paralelas, uma interior e outra exterior, que normalmente não estavam entrelaçadas, exceto em alguns pontos particulares, como os cantos e as laterais das portas e janelas. Em muitas fábricas da Sanabria, os elementos de pedra foram colocados perpendicularmente à fachada, de modo a unirem as duas folhas da parede. Estas peças, que estão documentadas em muitas obras arquitetónicas, têm nomes diferentes dependendo da área. Tizones, devido à forma como são colocadas na parede, travas, forras ou chuntoiros. Encontramos referência a estas peças nos 10 livros de arquitetura do Vitruvius Romano, uma obra escrita em 27 a.C. Colocar também alguns prepianhos com uma face para as duas extremidades, que tomam a parede inteira e abraçam as suas duas faces, chamadas diátonos, com as quais se ligam maravilhosamente a solidez das paredes. Também na arte de alvenaria, publicada por Juan de Villanueva, no início do século XIX, se diz: chamavam de naves às pedras que eram colocadas de forma a que o seu comprimento fosse de um lado e ao outro da parede e que serviam para prender e conter a parede, para que o seu peso não a desmoronasse e arruinasse. Na parede que aparece na fotografia de Rábano de Sanabria, vários destes tizones, em forma de L ou de gancho, sobressaem acima do plano da fachada, de modo que, para além de unirem as folhas da parede, seguram as peças que formam os limites das portas e das janelas. A sua presença, o seu gancho, impede que as grandes peças de pedra se mexam, sendo impossível mover-se para dentro devido à presença da segunda folha do muro. Demonstram uma utilização engenhosa do material, que é explorado ao máximo. Na fachada podemos contar até 5 destas barras, uma no dintel da porta, outra de um lado da porta e duas do outro, além da que se encontra à esquerda da imagem, sobre a pequena janela esculpida num pedaço de pedra, que se estabiliza desta forma. San Ciprián de Sanabria, 1981. Quando as vacas estão presas ao jugo, a ida e vinda da lavoura é feita com a charrua, apoiada no jugo, e o jugo entre as cabeças dos animais, como uma vela ou um mastro. Entretanto, a lança arrasta-se pelo chão, ao seu lado na diagonal. Sotilho de Sanabria, 1984. A Senhora Adela. A segunda destas duas fotografias mostra a perspectiva de uma casa a partir da eira.
um espaço comunitário localizado no interior de várias construções agrupadas. O ponto alto da casa é este magnífico alpendre envidraçado, virado para o espaço interior e orientado para sul, à procura da melhor exposição solar. A madeira é esculpida e pintada para embelezar a pequena esquina, não sendo visível da rua, mas sim do interior. Este é outro exemplo do facto de a arquitetura tradicional não procurar o fachadismo, por assim dizer, ou seja, a imagem externa. A casa deve ser bela na sua totalidade, para o gozo dos seus habitantes, que a verão toda por igual, independentemente da localização dos vários elementos, e não apenas a fachada pública que partilham com o resto da comunidade. É bastante comum encontrar magníficas cantarias e carpintaria em locais fechados, quase escondidos, enquanto o exterior é muito rígido. É uma grande lição do mundo rural. No primeiro plano da fotografia, encontra-se o muro de pedra que separa o espaço doméstico da eira. Atrás desta está a mulher, voltando com a carroça puxada pelas vacas em direção à entrada do estábulo, que fica à direita, sob o telhado inferior que parece flutuar entre os dois edifícios. Na primeira fotografia, encontra-se a mesma mulher, a senhora Adela, a colocar as vacas na carroça, logo abaixo do alpendre de vidro, para sair para o trabalho, enquanto na segunda, ela já se encontra de regresso. Castelhanos, 1975. A Senhora Joana, Santiago de la Requejada, 1978. O limiar da casa é muito mais que um limite físico. É um conceito de enorme peso na arquitetura. Marca o contacto entre o interior e o exterior do edifício, entre o domínio público e o privado. A partir do limiar, vemos o que está a acontecer no exterior, mas não atravessamos a linha invisível que define o lar. Estamos dentro, mas vemos o que está a acontecer no exterior. É curioso o sentimento de proteção que atribuímos aos limites. A Senhora Joana não saiu do interior da casa, mas o seu olhar e a sua atenção estão voltados para o que se passa no exterior. Rio Negro del Puente, 1978. O Sr. Saturnino de Santa Eulália del Rio Negro na Feira de la Carballeda. Em 1978, a Feira de la Carballeda, em Rio Negro del Puente, foi a oportunidade para documentar uma exposição de gado bastante popular. As ruas estavam cheias de cavalos, mulas e burros, e em todo o lado encontravam-se pessoas a fazer negócios. Era também um ponto de encontro para amigos, que aproveitavam a oportunidade para conversar no meio da azáfama geral. Havia também vendedores ambulantes a vender vários bens e, claro, as púlpuras, mulheres que se ocupavam de cozinhar em panelas a vapor, a partir e a servir as tão procuradas doses de polvo. Um grande espetáculo onde estavam todos tão concentrados em desfrutar a festa que nem reparavam no fotógrafo entre eles. Muitos dos participantes da feira tinham vindo nos seus próprios cavalos e, como mostra a primeira fotografia, já estavam a preparar as suas montadas para a jornada de regresso. É um momento de trabalho, de inspeção da mercadoria e muito provavelmente de compra e venda, mas também um dia festivo, como mostra a segunda fotografia, do Sr. Saturnino de Santa Eulália del Rio Negro, que está trajado para a ocasião. San Salvador de Palazuelo, 1978. Irmãos Sr. Ramón e Sra. Pepa. Desde os meus primeiros passos na fotografia, senti-me atraído por retratar pessoas, por documentar as suas diferentes atividades diárias, o seu trabalho, ou, numa só palavra, a sua vida. Em 1976, 1977 e 1978, quando a maioria destas fotografias foram tiradas, eu era um jovem entre os 21 e os 23 anos de idade, que fugia para as aldeias sempre que podia, devido ao meu interesse inicial pela arquitetura tradicional, mas quando via pessoas a trabalhar, parava para falar com elas e, se elas concordassem, tirava-lhes algumas fotografias. Não tenho dúvidas de que as melhores fotografias desta coleção são o resultado de um encontro e de uma conversa casual que levou a um olhar de primeiro plano, a uma fotografia de coisas e pessoas como as vemos, sem a ajuda de uma lente objetiva. Na imagem resultante, o próprio fotógrafo faz parte da cena, embora logicamente não possa ser visto, mas a sua presença é evidente em cumplicidade com as pessoas retratadas que dirigem a sua conversa e o seu olhar. Lembro-me, com muita intensidade, dos momentos partilhados com eles, cheios de anedotas e gentilezas. Por exemplo, o casal a pousar em frente às vacas presas, que não eram casados, mas pela posse que adotaram, como poderia eu deduzir que eram eles irmãos? Depois de falar com eles e de lhes tirar fotografias, ofereceram parte dos alimentos que levavam como merenda para o seu trabalho. Eu nunca tinha comido toucinho, nem o fiz depois desta ocasião, mas ofereceram-me com tanto afeto e honestidade, como poderia eu recusar? Comi-o com prazer, e depois de tantos anos,
lembro daquele momento com o mesmo carinho e intensidade. Santiago de la Raquejada, 1978. A disposição dos povoados rurais tem muitas semelhanças com a que encontramos nos centros históricos das cidades medievais. Todos eles se caracterizam pela ausência de grandes segmentos retilíneos, e os seus edifícios estão dispostos sem seguir alinhamentos rigorosos, mas apresentam, em vez disso, retrocessos e avanços contínuos numa hipotética linha reta. Esta atitude é o oposto dos desenhos modernos, baseados no dinamismo dos seus habitantes, no movimento do próprio automóvel e na rápida comunicação entre as diferentes áreas. No meio rural, as casas crescem com absoluto respeito pelos seus vizinhos, mas procurando o seu próprio conforto, numa aparente desordem que nada tem a ver com isso. O planeamento urbano irregular dos centros históricos cria microclimas com uma multidão de pequenos espaços protegidos das correntes de vento ou da luz solar. Além disso, esta irregularidade cria espaços de relacionamento em pequena escala, onde a rua se torna uma extensão do espaço interior da casa. A fotografia mostra um caso extremo. Ir para a rua, como fez a senhora da foto, é encontrar-se num espaço visualmente fechado pelos edifícios adjacentes, num ambiente conhecido e partilhado por outros vizinhos, sem vistas distantes ou grandes vistas panorâmicas, mas perfeitamente dimensionado para a escala humana. Sotilho de Sanabria, 1982. Senhora Pura. As primeiras aldeias que visitei na região de Sanabria, quando começava a pensar em estudar a sua arquitetura, são as que me deixaram as melhores memórias. Isto é lógico, uma vez que passei mais tempo nestas aldeias e observei tudo com grande atenção, desfrutando de cada detalhe que descobri. Uma delas foi Sotilho de Sanabria, um lugar que visitei repetidamente e onde me senti confortável. Foi, e é, um ambiente muito especial para mim. Algumas destas visitas duraram 2 ou 3 dias, por isso fiquei na Puebla de Sanabria e de lá fui para Sotilho para trabalhar. Tenho memórias maravilhosas e anedotas desse lugar, como quando estava a desenhar sentado na rua, numa cadeira articulada que tinha para esse fim. Depois de algum tempo a trabalhar, a dona da casa ao meu lado veio ter comigo, deu-me uma maçã e uma pera e disse: "Aqui, filho, estás fora de casa e nunca se sabe o que pode acontecer." Quando desenhas várias horas na rua, as pessoas que te observam apreciam o teu esforço, simpatizam contigo e tentam ajudar-te. Um grande detalhe desta senhora e uma grande memória. Lamento não ter nenhum documento gráfico para ilustrar o momento. Pertence apenas ao domínio instável da memória. Ao visitar a aldeia de Sotilho de Sanabria, em inúmeras ocasiões, tirei muitas fotografias, por vezes dos mesmos edifícios em datas diferentes, porque, apesar de saber que já tinha tirado essa fotografia, queria que a nova foto proporcionasse algo muito melhor por causa da luz existente ou de um novo enquadramento. Algo parecido aconteceu com a foto que tirei e que repeti praticamente igual 2 anos depois de a ter tirado pela primeira vez. Ambas as imagens mostram a entrada, construída com 3 grandes blocos de granito, com a porta aberta e as chaves penduradas no exterior. Se o arranjo for idêntico durante um longo período de tempo, significa que este foi o seu estado diário, que a porta permaneceu aberta, demonstrando absoluta confiança nos seus vizinhos, porque na vida calma de uma aldeia, todos se conhecem e não existe medo. Só nos primeiros momentos da visita do desconhecido, que anda por todas as esquinas a tirar fotografias, pode haver uma certa desconfiança, que desaparece com o passar das horas e com as sessões de trabalho. Agora, esta imagem com a senhora no interior parece-me ter muitas possibilidades, reminiscentes das pinturas holandesas do século XVII, com os interiores domésticos e as figuras humanas movendo-se em espaços dominados pela perspectiva. San Martín da Castanheda, 1978. A estrutura do núcleo de San Martín é desenvolvida num esquema linear muito querido, que sobe a encosta em linhas de declive mínimo e produz o desenvolvimento do núcleo urbano apoiado na estrada principal. Esta é a cena da primeira fotografia, com as 2 mulheres a caminharem na estrada e a esconderem os seus rostos do fotógrafo. Esta estrada é também o cenário de encontros e o local onde se instalam as barracas. De facto, funciona como a área principal da aldeia, especialmente em frente à entrada do antigo mosteiro cisterciense, cuja igreja serve agora como igreja paroquial. A chegada do vendedor ambulante aqui apelou à maioria dos aldeões, que se aglomeravam à volta dos sacos de mercadorias para comprar o que precisavam, mas também para desfrutar da oportunidade de conversar com os seus vizinhos em pequenos grupos de tagarelice animada. Desde esse dia sempre me impressionou a segunda fotografia.
que mostra duas mulheres a falarem. Uma delas jovem, com um bebê nos braços, embora seja difícil vê-lo. Ambas estão embrulhadas em chairos pretos, um dos quais cobre uma delas até ao rosto, e na outra mulher, cuja tez bronzeada se vislumbra, o chairo serve para cobrir a cabeça da criança. Parece uma imagem muito representativa do ambiente social predominante, que uniformizou a aparência das pessoas, tornando-se muito difícil determinar a sua idade. San Juan de la Cuesta, 1988. Senhora Feliciana, quando estava a preparar o livro sobre a arquitetura popular em Zamora, primeiro dedicado à região de Sanabria e mais tarde o das terras de Albe Aliste, percorri as aldeias fotografando e desenhando tudo o que via de interesse. Um dos meus objetivos era poder entrar nas casas, porque necessitava de compreender a sua disposição e, se necessário, desenhar as plantas que me permitissem estudá-las corretamente. O trabalho não foi fácil. Foi preciso falar muito com os proprietários para que eles concordassem em deixar-me visitar as suas casas, embora provavelmente não compreendessem exatamente o que eu procurava. Fiquei muito grato pela cooperação destas pessoas. Não foi uma decisão fácil abrir a porta a um estranho que, além disso, ia ficar várias horas lá dentro, a olhar para cada canto e a medir cada detalhe. Graças à sua generosidade e confiança no próximo, pude entrar e desenhar as casas que agora estão publicadas, cuja organização e construção podemos ficar a conhecer, mantendo ao mesmo tempo a memória de uma forma de conceber arquitetura. Os nossos agradecimentos e as memórias são intensos. Estamos eternamente agradecidos a todos eles. À Senhora Feliciana, que foi uma das que muito generosamente me permitiu entrar na sua casa. A sua casa era esplêndida, com magníficos trabalhos em pedra e madeira no exterior e muito bem acabados no interior. Sotilho de Sanabria, 1984. O Sr. Salvador e a Sra. Maria. Em 1984, viajei sempre que pude para a Sanabria, para desenhar e tentar conhecer a sua arquitetura da melhor forma possível. Costumava visitar as aldeias e todos os seus recantos a fim de preparar a minha futura tese de doutoramento, que foi finalmente concluída e publicada com o título Arquitetura Popular na Sanabria, Povoações, Morfologias e Tipologias Rurais. As povoações na região têm uma forma muito característica, dispersa, com espaços agrícolas e de lavoura entre os edifícios. Nas aldeias alternam os edifícios de habitação com palheiros e outras construções agrícolas, assim como eiras e pomares. Para conhecer e compreender um lugar, é necessário entrar em todos os seus recantos, porque muitas vezes, ao virar da esquina, onde a aldeia parece acabar, há outro bairro, ou algumas casas isoladas de grande interesse. Viajando através destas povoações, é possível observar como rapidamente se passa da propriedade pública para a propriedade privada, praticamente sem qualquer solução de continuidade ou limites físicos. Existem áreas privadas onde as casas estão localizadas longe do espaço público. Isto aconteceu comigo em Sotilho de Sanabria, uma aldeia com um grande interesse arquitetónico. Numa parte do centro da aldeia, atravessei uma rua até um grande espaço aberto entre os edifícios, que evidentemente eram privados, mas não havia nenhuma fronteira física que a separasse do domínio público. Nesta eira havia uma casa magnífica, com um alpendre e corredor envidraçados, que se abria para um pátio interior e se encontrava inteiramente no domínio interior. Dediquei vários desenhos a este interessante complexo, tanto em perspectiva como em plano e elevação, que estão reproduzidos no meu livro dedicado à arquitetura de Sanabria. Numa das visitas que fiz ao local, encontrei os donos da casa sentados no corredor a trabalhar, que, em vez de se sentirem incomodados, me perguntaram como tinha lá chegado e repreenderam pela minha entrada. Me receberam muito afavelmente, com cortesia e hospitalidade, certamente felizes por um estranho os ter visitado. Falámos e deixaram-me tirar algumas fotografias. O homem tinha uma deficiência numa perna, o que provavelmente o tinha impedido de trabalhar no campo e o tinha forçado a desenvolver outras competências. É por isso que a fotografia mostra a sua bengala em primeiro plano. Via-se que era um homem dotado de uma grande inteligência, que naquele momento estava a cozer umas botas. Entretanto, ao seu lado, a mulher estava a descascar umas batatas. Lembro-me sempre da imagem de equilíbrio que transmitiam, da vivacidade que os seus rostos refletiam. Ongilde, 1978. O Sr. Júlio Prada, gaiteiro. Em 1978, estive em San Juan de Palazuelo,
com um amigo que teve de ir a um gilde para falar com o Sr. Júlio Prada, que era gaiteiro, para que ele fizesse uma atuação na aldeia. Quando chegamos, encontrámo-lo a trabalhar no fundo do palheiro e ele veio ter connosco. Foi nesse momento que tirei a fotografia. Ele aqui está com a sua roupa de trabalho, a ouvir a proposta atentamente e de cabeça baixa. E está, sem dúvida, a pensar na sua disponibilidade para poder satisfazer o pedido. Sempre achei que a fotografia não tinha ficado muito bem e que podia ter tirado mais fotografias, pedido para ele pousar, aproximar-me para o retrato mais pessoal, mas não o fiz. Embora o acima exposto ainda aconteça, agora, com o passar do tempo, valorizo ainda mais a fotografia, pois mostra a realidade dos músicos do mundo rural, repositórios de uma tradição musical ancestral e muito rica, que eles por sua vez transmitiram e que alguns investigadores conseguiram preservar para as gerações futuras. A vida cotidiana destes músicos era o trabalho no campo, estando a música integrada como uma atividade na sua comunidade. A esta atividade tiveram de acrescentar as atuações e todo o mundo de som em que estavam imersos. Se pensarmos desta forma, a fotografia faz mais sentido, pois não mostra o gaiteiro Júlio Prada, mas o homem do campo, fotografado durante o seu trabalho diário. Vilar de Ciervos, 1990. A Senhora Clementina. Em muitos casos, os proprietários posam orgulhosamente em frente às suas casas. É uma situação que acontece muitas vezes. Não é por vaidade, mas sim pela relação intensa com a casa, o amor pela construção, a cuja imagem se querem ligar. São sempre fotografias agradáveis, pois a figura realça a arquitetura e dá-lhe escala, enquanto o edifício enquadra a pessoa. Cada elemento da composição é reforçado pelo outro, e ambos se complementam, tornando a cena final muito enriquecida. A casa na foto é um bom exemplo da arquitetura local, com magníficos trabalhos de alvenaria em granito, incluindo o dintel da porta dupla inferior e a varanda construída com mísula de pedra e pés de madeira retos, em que parte da tábua já tinha desaparecido. A aldeia foi declarada conjunto histórico-artístico e foi restaurada de forma rigorosa. Quintana de Sanabria, 1984. A arquitetura de Sanabria combina pedra e madeira com sucesso. Com a pedra, há uma tendência generalizada para as construções terem um plano retangular. É um erguido, com os seus 4 lados bem definidos e os outros mais ou menos como este, mas todos mantendo a clareza da sua forma. Estes espaços de pedra são muito evidentes no resto do chão do edifício na foto, uma vez que definem todo o sistema de espaços e paredes de suporte, enquanto no piso superior outros espaços mais leves são acrescentados a estes. Quando necessário, a madeira é utilizada para construir uma espécie de ponte que é suportada por 2 anexos, um ao lado do outro, como mostra a fotografia, e que também tem um compartimento à base de madeira. O resultado é uma composição totalmente limpa e moderna, com os 2 materiais independentemente utilizados de forma coerente, de acordo com as próprias características, cada um ocupando um lugar e desempenhando um papel muito bem definido na construção. A consequência disto é a alternância de faixas verticais, pedra, madeira, pedra. Na imagem, para além disso, a madeira está parcialmente embutida na parede exterior de pedra, o que a torna mais individual e oferece a sua própria modulação vertical e sistema de aberturas, com a proprietária da casa inclinada para fora de uma delas. Limianos, 1981. O Senhor Fidel. Cervantes, 1987. A Senhora Esperança. Como um todo, a casa camponesa pode ser grande e espaçosa, constituída por várias assoalhadas, ou pelo contrário, limita-se a uma superfície mínima, reduzida ao máximo na área de habitação. Os seus habitantes demonstram sempre uma grande propensão para alargar a sua atividade para fora dos limites da casa, para comunicar com o espaço circundante. A vida transborda as paredes da casa e instala-se fora do seu recinto. Os corredores, as galerias, as varandas, os alpendres, as portas e a própria rua transformam-se num cenário vital, onde se realizam múltiplas atividades diárias, desde o trabalho doméstico e artesanal a reuniões de vizinhos que passam o seu tempo em conversas animadas. Os arredores da casa, a rua e até mesmo a praça são cenários para grandes atividades sociais. Nas 2 fotografias, vemos 2 atitudes muito diferentes em relação ao espaço público. Na primeira, existe um grande respeito pelo mundo exterior, pois o seu protagonista procura interagir com quem passa enquanto se senta tranquilamente à porta. Na segunda,
O exterior da casa foi colonizado pelos seus próprios objetos, prolongando assim a atividade desenvolvida no interior para o exterior. Quintana de Sanabria, 1984. A imagem mostra um dintel duplo, num conjunto composto por uma porta inferior e uma janela superior, localizado numa magnífica fachada com silhares regulares de granito. É de notar o corte cuidadoso e estudado dos blocos que o compõem, organizado para que as tensões que têm de suportar sejam dirigidas para os lados e não para a peça principal do dintel, que atinge 3 metros de comprimento, com um vão central de 2,25 metros. A peça esculpida em T, por baixo da janela, é um prodígio do design, porque quando desce sob o peso que suporta, não repousa sobre os lintéis, mas as suas extremidades descansam sobre as peças do outro lado, mantendo o peso afastado da parte central. Todo o conjunto é uma demonstração de senso comum, com uma sequência que começa no primeiro dintel, continua no segundo, seguido da peça em T e finalmente da janela, o que alivia o peso das infraestruturas inferiores. No dintel da janela superior, há uma cruz talhada em baixo relevo, rodeada por decorações que simulam um arco semicircular que a rodeia, à qual se acrescentam mais 2 arcos nas laterais, com a sua forma ligeiramente rebaixada e colocados verticalmente, que na realidade são parênteses com os sinais mudados de ordem, ou seja, abertos em vez de fechados. O conjunto é um magnífico exemplo do nível alcançado dos pedreiros no desenho dos portais, que merece ser estudado e preservado. É uma pena que as empresas e os técnicos que gerem as linhas elétricas não sejam dessa opinião, algo que é comum nos meios rurais. Desse modo, passam os cabos por cima da cruz e os 3 dos seus ganchos estão pregados diretamente no bloco, onde estes foram talhados, o que é uma falta de consideração. Estas circunstâncias impedem-nos de desfrutar, devidamente, deste magnífico trabalho. Na foto de cima, surpreende-nos a atitude sorridente do proprietário, que se inclina para fora da janela quadrada e rígida. É um bom contraponto à arquitetura rígida, uma vez que marca a escala que permite apreciar o verdadeiro tamanho das peças que compõem este particular pórtico. Quintana de Sanabria, 1993. No andar inferior das habitações da Sanabria, encontra-se a porta principal, que dá acesso aos estábulos ou outros espaços interiores. O chamado dintel duplo é por vezes construído sobre ela, uma solução que está amplamente presente em diversas áreas. Na província de Zamora, há exemplos magníficos, especialmente na região da Sanabria, como a casa na foto. É uma solução em que geralmente se usa o granito, embora possam ser encontrados a pedra calcária e o arenito em menor escala. Este tipo de construção coloca uma grande peça a fechar o espaço da porta no topo, apoiada nas laterais da abertura. A isto junta-se um segundo dintel superior, também perfeitamente esculpido, mas ligeiramente separado do inferior por uma pequena ranhura, para que o suporte da peça inferior seja produzido, não no centro, mas nas laterais, já na parede e fora da abertura. Este dintel sustenta o peso da parede superior e distribui-o para os lados, evitando a sobrecarga excessiva da primeira peça, cuja função é assim praticamente restringida a limitar a parte superior da abertura da porta, sem ter de suportar grandes tensões que possam causar a sua queda. O segundo dintel é geralmente constituído por 3 peças, 2 laterais em forma de L e uma central que atua como pedra-chave. Esta solução desvia os impulsos verticais, agora dirigidos horizontalmente, que são no fim compensados pela massa da parede em cada lado da porta, em particular pelos 2 grandes blocos colocados nas extremidades das peças em L. A sabedoria dos pedreiros vai mais longe, pois a janela do andar superior é colocada por cima da porta e do dintel duplo, o que alivia o peso que a parte inferior tem de suportar. Além disso, a grande pedra debaixo da janela é esculpida em forma de trapézio e é uma verdadeira aduela, que distribui as forças lateralmente. A presença das 3 pequenas peças inseridas à direita faz sentido como suporte para esta grande aduela. Estas pressionam e imobilizam a grande pedra central, já que qualquer movimento da mesma é traduzido em impulsos horizontais. Nestas paredes de pedra, as pequenas peças foram colocadas entre as grandes e o cascalho foi inserido após a construção da parede, aumentando assim a tensão superficial e a resistência. O conjunto de portas e janelas assim definido é uma das soluções características fornecidas pelos mestres do portal, unindo as perfurações necessárias num único ponto da parede. Construído com peças singulares, que se diferenciam claramente do conjunto da fachada. Esta é uma ação muito prudente,
comum no mundo rural, pois um primeiro dintel é construído com outro, sobreposto, nivelado e, para maior segurança, o peso a ser suportado pelo primeiro dintel, colocado sobre uma janela, é aliviado. Tais conjuntos produzem uma forte impressão estética, especialmente quando são reforçados pela inclusão de decorações esculpidas no dintel da porta ou janela, sejam elas um sinal religioso protetor ou um texto que personaliza a obra e indica a data de execução. Na imagem de Quintana, no centro do dintel da porta, podemos ler JHS, uma abreviatura de Jesus, à qual foi acrescentada uma cruz assente sobre a travessa horizontal do H. É uma refinada peça de design. Ficha técnica. Esta narração áudio foi produzida no âmbito do projeto Cultura para Todos Bragança, do município de Bragança, financiado pelo Fundo Social Europeu, referência Norte 07 4230 FSE 000058 e executado pelo Instituto Politécnico de Bragança. O talento de voz em português é de José Luís de Castro e Ricardo Santos. A edição áudio e vídeo foi da autoria de André Pinho.